Seja bem-vindo ao canal da PIPC Online. É uma imensa satisfação poder desfrutar com você nesse momento de aprendizado juntos. Eu gostaria nessa noite de dividir com você uma leitura que fiz por estes dias e que gerou uma inquietação muito positiva no meu coração, que é o anelo de poder compartilhar com você. Eu estudei por esses dias este livro, cujo título é Contra a Idolatria do Estado, o posicionamento do cristão na política. E especificamente no capítulo de número 2, o autor, professor Franklin Ferreira, ele tem uma abordagem histórica da carta de Paulo aos nossos irmãos em Roma. E especificamente ele vai apresentar ali o poder do Evangelho e também vai nos levar a perceber as limitações que as autoridades constituídas elas possuem na sua esfera de atuação. Quando isso é invertido, ou seja, quando o Estado ele extrapola a sua ação, ela se vê agora num papel que não é dela, o papel da redenção. Portanto, na sua introdução, o professor Franklin Ferreira vai deixar muito claro para nós que o fio condutor de toda a sua obra é o repúdio que ele passa a nutrir em virtude da idolatria do Estado. Bom, o que é isso? É quando a sua atuação, ela agora é desmedida. E há uma necessidade de que nós, crentes em Cristo Jesus e a sociedade como um todo, ela possa rechaçar, ela venha a combater essa atitude de autoritarismo e que vai desembocar naquilo que é chamado de um regime totalitarista. Eu quero orar com você antes de darmos prosseguimento a essa reflexão, ou melhor, a apresentação deste capítulo nesta noite. Ó Deus, muito obrigado por tua graça, pelo teu amor e por tua misericórdia. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, iluminando a nossa mente e nos dando habilidade, sabedoria e conhecimento para tratar, ó Deus, com essas questões que são inerentes à vida humana. Nós, ó Deus, temos uma responsabilidade muito grande e que possamos, ó Deus, tratar disso à luz da Tua Palavra. Nós assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso ponto de partida é Romanos capítulo de número 13, versos de número 1, Romanos 13, verso 1, quando ele diz assim: todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Meus amados, neste olhar que histórico e que muito agregou à minha vida e me deu a possibilidade de melhor compreender as intenções do apóstolo Paulo quando escreve essa carta, ele vai também lançar luz aos governantes, ou melhor, ao governo do qual nós somos agora submetidos. Quando o professor trata sobre a questão do regime autoritarista, apenas para que a gente possa caminhar melhor, entendendo estes termos e tornando algo que possa nos ajudar na compreensão de toda uma linguagem que é própria deste livro, a ideia é de governos que não são guiados por ideais utópicos. A ideia do regime autoritarista é que ele consegue estabelecer com certa tolerância os conceitos plurais no meio de uma organização social. Ele ainda vai nos dizer, o autor, que
no regime autoritarista ou autoritarismo, você não tem de forma expressa a intenção agora de invadir a propriedade privada. Ainda que o governo tenha o poder absoluto, o seu poder ele tem uma limitação. De outro modo, quando ele vai tratar nesta obra, no capítulo de número 2 e 3, sobre a questão do regime totalitarista, ele nos mostra que já é uma versão mais extremada do autoritarismo. É uma degeneração da forma de governar, uma apropriação de todo aparelhamento do Estado, especificamente dos três poderes, que por sua vez, de forma gradual, progressiva, sucessiva, vai tomando um formato até que a vida privada agora, ela também é interferida. E chega um momento que este governo totalitarista, ele agora vai asfixiar os seus subalternos. É uma tentativa de implantar uma ideologia, de mudar o mundo e até mesmo a própria natureza do homem. O seu poder é absoluto e o seu poder, ele é ilimitado. Todas as esferas da sociedade são agora permeados por este regime. Talvez possa nos auxiliar quando nós olhamos lá para trás com o exemplo do nazismo. O nazismo era um modelo totalitarista. O comunismo, de igual forma, também. Qual é a proposta? É assumir um papel que não é dele, uma identidade que não é dele. O seu papel de Estado doutrinador faz com que todas as esferas da vida sejam agora interferidas. Família, educação, igreja, áreas artísticas, lazer, trabalho, todas essas coisas estão sob o domínio deste regime. De forma usurpadora, ele deixa de ser aquilo para o qual foi constituído. Então, a Bíblia, de forma muito clara, diz que todo homem ele está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, veja bem o que Paulo está dizendo quando escreve essa carta aos nossos irmãos em Roma, que tem ali um governo cujo regime ele avança para o totalitarismo, que é o Império Romano. E ele está dizendo assim, esta autoridade é uma autoridade derivada. Portanto, é uma autoridade que tem limite, sim. A única autoridade por origem é a autoridade de Deus. Então, os governos, ainda que tenham uma ordem superior sobre a sociedade, eles estão debaixo de um governo maior, que é o governo de Deus. Então, o autor ali, ele diz que essas autoridades, elas foram constituídas para manter a grande obra de Deus, que é a humanidade. Estabelecer a paz entre aqueles que vivem neste planeta. O governo ele foi colocado a fim de que ele possa ser um servo do Senhor. Contudo, quando a sua atitude é uma atitude de totalitarismo, ele agora assume a identidade de Senhor. E nessa postura, ele então se torna um governo assistencialista, de forma que possa então revelar o seu caráter redentivo, fazendo com que a sociedade ela se volte para
cultuá-lo. Aí está o grande perigo. Então, qual é a proposta desta noite aqui? A primeira delas é apresentar essa análise histórica do autor da carta de Paulo aos Romanos. Então, a nossa proposta primeira é essa. A segunda é também apresentar, conforme o olhar do autor, este viés tão perigoso de uma dominação perpetuada pelo Estado no seu papel redentivo, usurpado, que agora vai requerer o culto. Portanto, quando o Estado ele se torna um ícone de adoração, ele é idolatrado, ele precisa ser rechaçado, combatido à luz da palavra do nosso Deus. Romanos nos apresenta, irmãos, diretrizes muito importantes para que, de alguma maneira, ao visualizarmos essa tentativa de estabelecer um domínio sobre nós que substitui a glória do Deus incorruptível pela glória do próprio homem, ou da imagem do homem, ou das aves, dos quadrúpedes e dos répteis, eles precisam ser questionados à luz da palavra. Não há um texto bíblico que nos ordene a nos submeter a uma prática de governança que seja contrariada àquilo que a Bíblia estabelece para nós. Portanto, dentro deste olhar e vivendo tempos tão difíceis, quando o julgamento de Deus ele se manifesta sobre a nossa cultura, nós somos chamados a crer que Deus, de forma muito generosa, misericordiosa, tem levantado instrumentos da sua providência para o testemunho da sua misericórdia em todas as esferas da nossa vida. Talvez você esteja perguntando assim, você que nos assiste, o que é a providência? As obras da providência são as manifestações muito sábias, santas e poderosas do governo de Deus na preservação de todas as suas criaturas, ordenando-as, e todas as suas ações elas estão agora destinadas para a sua própria glória. O Salmo de número 145 vai nos dizer que é o Senhor quem sustenta todas as criaturas da terra. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo de número 5, ele vai dizer assim: na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Pastor, o que significa isso? Significa dizer que no desempenho de seu propósito de Deus, propósito eterno, soberano, ele exerce o seu controle providencial sobre cada ser e sobre cada evento, sendo eficaz e infalível em todos eles. Nada foge ao controle de Deus. Ele efetua os seus propósitos para com a nossa vida, através de suas criaturas, através das ações e dos agentes do qual ele chama para que cumpram aquilo que ele tem determinado. Cada caso acontece de forma perfeita e consistente com a natureza da própria criatura, bem como da ação divina. Elas estão agora trabalhando de forma concorrente
para que aconteça aquilo que Deus previamente estabeleceu, de forma que seu nome seja glorificado no meio daquele evento. Deus efetua seus propósitos através dos meios. Isso quer dizer que através da agência de coisas secundárias, porque Deus é a causa primária de todas as coisas, tudo está sujeito ao seu controle e obedece à sua ordem. Eu sei que essa é uma mensagem que não é muito fácil de nós assimilarmos. Contudo, a verdade é, só Deus é livre, irmãos. Só Deus é livre. É por isso que na sua providência Ele opera através dos meios, sem os meios, sobre os meios ou contra os meios. O soberano tem poder para efetuar o seu propósito imediatamente, pela energia direta do seu próprio poder. Essa é uma das doutrinas mais extraordinárias das Sagradas Escrituras. E o professor Franklin, autor deste livro, Contra a Idolatria do Estado, no capítulo de número 2, ele traz à nossa memória, ele reaviva a nossa mente quanto a esta verdade fundamental que está apontada aqui no capítulo de número 13. Não há um único texto que apoie a ideia de que o cristão deva depositar a esperança no poder do Estado, ou ser subserviente a um governo autoritário ou totalitário. Não é que nós temos aí uma prerrogativa para a rebeldia. O que o texto está dizendo é que nós devemos primeiramente obedecer a Deus. Se o Estado ele extrapola a sua ação de governo e até mesmo como espada em deter o mal, ele precisa entender que ele não é o soberano sobre isso. Essa autoridade foi dada a ele. O seu papel é servir a Deus e cultuar a Deus e não tomar o lugar de Deus. Paulo vai nos mostrar isso quando então escreve a sua carta aos Romanos, mas ele atinge também o império. E em alguns momentos eu ouso a dizer, instruído por este fundo histórico, que a sua atitude ela tem um direcionamento muito pontual. É contra o imperador naqueles dias e as atitudes familiares e a forma como estava agora regendo aquelas coisas para que ele recebesse louvor em lugar de Deus. Há um teólogo alemão de uma linha neoliberal chamado Parenberg. Parenberg vai dizer assim: devemos ter em mente que o anticristo se manifesta. De que forma? Particularmente nas doutrinas intramundanas e utópicas. E uma delas é assimilar e se colocar na figura do Redentor, prometendo o que nenhum outro pode fazer, a não ser o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, de uma linhagem real e legítima, filho da linhagem de Davi, pode fazer, que é a salvação. Só que a sociedade ela está toda exposta quanto a isso. O que é uma doutrina intramundana? Uma doutrina intramundana é uma doutrina que ela é avessa ao cristianismo, é uma estrutura anticristã. Ela está diretamente relacionada com a visão de mundo, ela é secularizada, ela é consumista, ela é depravada, ela é ruptora de princípios e valores da família, da sociedade e, acima de tudo, espirituais, relacionados com as Sagradas Escrituras. Ela está diretamente em oposição, no enfrentamento a tudo aquilo
que tem por nome Deus. O seu intuito é levar a cabo todos os seus ideais, afirmando-se de forma até mesmo violenta, à custa da vida dos indivíduos. Calvino vai nos dizer que o reino espiritual de Cristo é uma coisa e o poder civil são realidades distintas. Mas ele não está dizendo que elas são impossíveis de serem estabelecidas como uma junção para abençoar. Ele está dizendo que existem duas esferas de atuação. As esferas de atuação, elas devem ser respeitadas. E é isso que esse autor, ele nos ajuda a enxergar no capítulo 2, quando ele diz que o Império Romano, ele extrapolou a sua esfera de atuação. Contudo, não se pode deixar Deus fora da esfera pública, meus irmãos. Também as questões públicas não podem estar fora da igreja. A igreja tem como o seu papel fundamental adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus por meio da proclamação da palavra. Mas a misericórdia, ela caminha revelando que esta obra, ela foi inaugurada em Deus para cumprir um propósito que glorifique ao próprio Deus. Tanto é que o meio-irmão do Senhor Jesus, Tiago, ele vai dizer sobre isso. Uma fé pujante, ela vai revelar as suas obras. Em outras, a assimilação disso é uma questão teológica. E teologia é para a vida. Teologia é para o estabelecimento prático do entendimento do governo de Deus sobre todas essas coisas. Quando então Deus é visto como Deus da Bíblia, que reivindica a sua soberania sobre todos os aspectos da vida humana, então cumprimos o propósito para o qual fomos criados. Eu gostaria de caminhar com você para a conclusão introdutória deste capítulo que nós lemos e pretendemos, com a graça do Senhor, na próxima quinta-feira, dar continuidade à apresentação deste capítulo. O que nós aprendemos? Eu aprendo com o autor que se faz necessário e urgente para a igreja compreender que Deus estabelece na criação diversas instituições para a ordem social, irmãos. Eu aprendo ainda com este autor que cada um, na sua esfera de atividade, tem uma missão. Eu aprendo ainda com este autor, o professor Franklin, que todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Ou seja, todos nós haveremos de prestar conta. Mesmo aquele que está no papel usurpado do trono que não é dele e que oprime ou trabalha de forma devassa por causa da depravação de sua própria vida, contudo, ele tem uma missão: estabelecer a ordem social. E o seu olhar precisa estar para Deus. Quando nós acompanhamos o exercício das suas funções e que são tão necessárias para que eu e você saibamos discernir nas entrelinhas aquilo que nós chamamos de mensagens subliminares, o que está atrás das ações governamentais, nós cumprimos um papel político fundamental, irmãos, de denunciar o erro. Nós evitamos a violação dos direitos humanos. Nós evitamos a violação da liberdade no cumprimento da missão da igreja. O Estado não pode interferir na igreja.
nós, submissos à palavra de Deus, aprendemos a combater a idolatria do Estado. Portanto, eu quero encerrar essa fala aqui nessa noite da apresentação deste livro, que tem me ajudado a olhar para o que temos vivenciado e pensar o seguinte, irmãos: como temos nos portado? Como os nossos governantes têm se portado? Ele não pode exercer um messianismo. Ele não pode exercer a figura de um redentor, atraindo para si o culto, a adoração. Ele se torna um estado idólatra. E este conceito, ele precisa estar sob o escrutínio da palavra de Deus. Que Deus nos dê sabedoria, que a sua graça esteja sobre nós e que possamos ser crentes sábios na condução de todos estes assuntos da nossa vida. Eu quero convidar você a orar. Eu quero orar com você nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor foi quem constituiu todas as autoridades e elas foram, ó Deus, constituídas para o nosso bem. A sua esfera de atuação, ela precisa ser respeitada e não pode ser ultrapassada. E nenhum governo, ó Deus, ele é merecedor de culto e de adoração. Apenas o Senhor. Nos ajude a sermos, ó Deus, homens e mulheres que tenham, ó Pai, a sabedoria para discernir os tempos, as coisas que estão à nossa volta. Instruídos, ó Deus, pela Tua palavra e por homens que por Ti foram levantados no levantamento histórico de dados importantes da nossa vida, possamos, ó Deus, assumir o nosso papel na sociedade. Assim nós oramos e Te agradecemos. E rogamos, ó Deus, que a Tua infinita graça repouse sobre a vida dos Teus servos, ó Deus, nessa noite. E cada coração seja então formoseado pela mão poderosa, transformadora e graciosa do Senhor. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus muito te abençoe. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a primeira igreja presbiteriana de Colatina. Deus abençoe todos os nossos irmãos crentes evangélicos e todos aqueles que também não são de um credo cristão evangélico. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor repouse sobre o seu coração em nome de Jesus. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir.